Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 17 de agosto de 2012. Estamos juntos há 187 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 1 Pedro capítulo 5, terminando a primeira carta do apóstolo da esperança. Pedro escreve de Roma, uma cidade que personifica a oposição a Deus, e por isso ele a chama figurativamente de Babilônia, importando conceitos do Antigo Testamento, onde tanto na Torre de Babel quanto na Babilônia de Nabucodonosor, aquele local, aquela cidade, sempre se mostrou rebelde às intenções de Deus para o mundo. E era assim no Império Romano daquela época. Os valores que eram praticados naquela sociedade eram tão depravados que, como vimos na carta aos Romanos, no apóstolo Paulo escrevendo ali, o homossexualismo era a regra e tantas outras coisas eram de fato opostas aos valores do reino dos céus. E Pedro então já nos dá a dica ao longo de toda essa carta que quem quisesse viver como cristão naquele império, naquela época, haveria de sofrer incompreensão, de ser difamado, de acabar sendo perseguido e correndo o risco de desanimar na fé e de abandonar os caminhos do Senhor Jesus. Por isso Pedro escreve esta carta motivando as pessoas que estão espalhadas por diversas regiões do Império Romano. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, regiões às quais o apóstolo Paulo já havia dirigido algumas de suas correspondências. Por exemplo, a Galácia e a Ásia. Na Ásia Menor ficava a cidade de Éfeso, por exemplo. E em várias vezes a gente vê Paulo também falando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, mostrando que, de fato, o contexto daquela época era realmente muito hostil ao Evangelho. Pedro, então, no capítulo 1, fala que os irmãos devem exultar em sua viva esperança, lembrando que tem uma herança incorruptível, e assim, sabendo que a salvação que os profetas anunciaram agora se concretizava em Jesus, mantivessem o ânimo, se santificassem, e então, durante todo o tempo da sua peregrinação aqui nesta terra, tivessem temor e tremor diante do Senhor. Com obediência. No capítulo 2 ele fala então que era para eles se livrarem da conduta pecaminosa e crescerem espiritualmente se alimentando com a verdade, firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, uma vez que eles eram então um edifício santo, eram a igreja de Deus, eram a raça eleita para proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Diversos aspectos da vida cristã eram contemplados, então, foram contemplados aqui nesta primeira carta. Os cristãos que fossem servos deveriam se comportar de maneira exemplar para com os seus senhores. Todos os cristãos deveriam ser bons cidadãos e assim emudeceriam a crítica dos insensatos. As mulheres cristãs deveriam ser esposas piedosas, submissas. Os maridos cristãos deveriam ser homens que vivessem uma vida comum do lar, demonstrando o interesse pela família que era incomum naqueles dias, em particular com relação à sua esposa. Todos os cristãos deveriam viver em amor fraternal, sem não pagando mal por mal ou injúria por injúria, mas acolhendo uns aos outros, exercendo misericórdia e amor, e sempre praticando o bem, seguindo assim o modelo do Senhor Jesus Cristo. Era com esse tipo de atitude que a igreja se manteria firme e preparada para receber a sua recompensa do Senhor Jesus, ainda que no presente, naquele tempo, a igreja estivesse enfrentando perseguições. O modelo maior é Cristo, que sofreu, mas que agora está assentado à destra de Deus e tem anjos, potestades e poderes todos submissos aos seus pés. Se Cristo sofreu assim e agora teve essa recompensa, a igreja deveria olhar para esse modelo. E o capítulo 4 fala sobre isso bastante, que Cristo sofreu na carne, mas que deixou o exemplo para que nós também estejamos dispostos a sofrer, ainda que isso nos cause angústias, olhando para a recompensa, aquela recompensa que o Senhor Jesus também recebeu. Então era para ninguém mais achar-se andando em pecado, fazendo a vontade dos gentios, mas lembrar-se, sim, que o fim de todas as coisas está próximo. E sofrer até, se fosse necessário, pelo nome de Jesus, encarando isso como felicidade, como bem-aventurança. Uma boa síntese de toda a carta seria essa do capítulo 4, verso 16. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso.
Mas antes, glorifique a Deus com esse nome. O seu sofrimento por causa da justiça, num mundo oposto a Deus, glorifica ao Senhor. E você, capítulo 4, verso 14, é bem-aventurado, é feliz. Você tem uma recompensa que o aguarda. O capítulo 4, verso 18, como que lemos ontem, diz: os que sofrem segundo a vontade de Deus estão encomendando a sua alma ao fiel Criador. É uma mensagem dura, mas uma mensagem extremamente encorajadora e cheia de esperança, como temos dito. No capítulo 5, que hoje lemos, Pedro está agora se dirigindo aos presbíteros. Por quê? Porque liderar a igreja também tem a sua parcela de responsabilidade e também de sofrimento e também de renúncia. Mas não era para que os líderes desanimassem. E Pedro se mostra aqui uma testemunha do sofrimento de Cristo, alguém que viu Jesus sofrer e está chamado a sofrer com ele, mas também alguém que sabe que vai participar da glória que há de ser revelada. Então ele diz: olha, eu também sou presbítero, eu também cuido da igreja, e eu estou falando com os líderes agora. Cuidem, não por ganância, não como dominadores, mas sejam modelos de santidade do rebanho, porque vocês também vão receber a recompensa. E a recompensa que o Senhor promete é a imarcessível coroa da glória, a coroa que não murcha. Ao contrário dos atletas premiados nas competições daquela época, com uma coroa de louros que era feita de vegetais e que em poucos dias estaria murcha, a recompensa daqueles que se dispõem a sofrer pelo Evangelho, a sofrer até mesmo na liderança e na honrosa tarefa de pastorear o rebanho de Deus, essa recompensa não vai murchar. É uma coroa imarcessível. Pedro dá vários conselhos finais aqui no encerramento da sua carta, dirigindo-se aos jovens, exortando todas as pessoas a se humilharem debaixo da mão de Deus, porque ele vai exaltá-las no futuro. Suporte o sofrimento agora, sabendo que vem glória depois. E lancem sobre Deus toda a ansiedade. Pedro fala: olha, prestem bastante atenção e cuidado, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, está em derredor, como leão que procura alguém para devorar. Resistam, firmes na fé, não desanimem. E saibam que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo por cristãos espalhados por todo o mundo. Porque naquela época, não só nas regiões onde estavam as pessoas a quem Pedro se dirigiu, mas também em outros lugares, ser cristão tinha o seu preço. E então Pedro fala: resista, porque o diabo está procurando desanimar vocês com o sofrimento. Está procurando afastar vocês da verdade com as provações. Há aqui um elemento figurado, portanto, quando se fala do leão, mas é possível também que exista um elemento literal. Porque Nero, que, segundo a tradição, era o imperador quando Pedro foi martirizado, Nero costumava jogar cristãos aos leões para serem comidos. Ele embrulhava os leões, os cristãos, com peles de animais e jogava esses irmãos no Coliseu para serem comidos pelas feras. E não sabemos com toda certeza, mas é bastante provável que Pedro tenha isso em mente aqui, dizendo assim: olha, o diabo anda como leão que quer quebrar vocês. E mesmo que isso aconteça literalmente, resista. Por quê? Verso 10 diz assim: o Deus de toda a graça, o Deus que derramou graça sobre você, pecador, o Deus que te chamou em Cristo para a sua eterna glória, o Deus que vai dar uma recompensa para você que ninguém pode tirar, depois de você ter sofrido um pouco, até mesmo o leão lá no Coliseu, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. E esse verbo aperfeiçoar na língua grega quer dizer remendar, consertar, tendo então a ideia de que ainda que o leão te rasgue em pedaços, Deus vai trazer todos esses pedaços, vai colar você de novo inteirinho e vai deixar você numa posição de eterna glória. Portanto, ainda que seja necessário, sofra com perseverança. Entregue a ansiedade a Deus e saiba, Ele vai cuidar de mim. Que palavra encorajadora, meus irmãos. E então Pedro termina isso com a única maneira possível, um hino de louvor no verso 11 do capítulo 5. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro dá umas últimas informações aqui, dizendo que Silas, ou Silvano, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, aquele que esteve preso lá em Filipos, cantando à meia-noite na prisão junto com Paulo, Silvano é que foi o seu amanuense, que também estava com ele, verso 13, Marcos, João Marcos, primo de Barnabé, também companheiro de Paulo, o autor do segundo evangelho. Então, que essas pessoas mandam saudações àqueles irmãos,
E ele deseja então paz a todos, encerrando assim esta epístola. A minha oração é que isso de fato te encoraje e que o leão não coloque medo no seu coração, mas que o poder de Cristo de remendar você, de aperfeiçoar você, de fazer você participar da sua glória, faça com que você resista firme, ainda que a tribulação seja enorme. E que o apóstolo da esperança, com essa mensagem, faça o seu coração ser renovado com força, com firmeza, com esperança, para suportar as tribulações. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver esta palavra tão maravilhosa. Enche-nos da certeza de que o Senhor mesmo nos há de aperfeiçoar e recompensar, de que a nossa herança eterna, nossa coroa de glória que não vai murchar, está bem guardada nas tuas mãos. E assim ajuda-nos a pagar o preço de combater o bom combate do Evangelho nesta vida. Ajuda-nos a encarar com alegria o sofrimento que acompanha o serviço fiel e assim glorificar o teu nome. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.